Eleições, né? Eu acho legal porque no mercado financeiro a gente vê muita gente falando, não, porque eleições, ferrou, eleições. Sim, eleições têm, tipicamente, eles trazem mais incertezas. E, de novo, incerteza para o mercado financeiro é volatilidade, chacoalhão, chacoalha mais. A gente fez um estudo lá na XP para tentar ver se tinha alguma, de fato, um comportamento padrão nas eleições frente a, pelo menos, o mercado de ações. Tá? Ali, cada linha representa a volatilidade das ações em alguma das eleições, desde 2002. E vamos combinar que 2002 foi, né, do balacobaco. É a linha cinza, é a primeira. E, de fato, ela tem um aumento da volatilidade, depois uma queda. Aí, para quem, né, se lembra, saiu a questão lá do Lula, o Lula começou a despontar nas pesquisas, o mercado ficou meio ouriçado, para mal. E aí depois acalmou, quando perto ali do segundo turno veio a tal da carta aos brasileiros e tudo mais. E a coisa acalmou e a volatilidade foi lá para baixo. O mercado financeiro, vou ser bem sincero, ele é meio agnóstico. Ele não tem muito essa... O ente mercado financeiro, ele não tem muito essa questão de Lula é Bolsonaro, é terceira via. Ele gosta do cara que traz mais certeza, mais previsibilidade. Então, quem traz mais essa sensação para o mercado financeiro, a gente goste ou não, tá? Traz um pouco mais de calmaria. Então, as volatilidades que a gente vai ver estão muito relacionadas com... Confiram os candidatos, o mercado se estressa um pouco mais. Vem uma política, né, o plano de governo do cara que abandona o fiscal. E o cara líder das pesquisas, vem volatilidade. Então, é essa dinâmica que a gente vê. Só que para traduzir esse gráfico, por exemplo, primeiro de cima, o que a gente fez? Como é que foi a Bolsa 6 meses antes da eleição e 6 meses depois? 2002, muito para baixo, mas depois muito para cima. 2006, pouquinho para baixo e depois muito para cima. 2010, que foi aquela já da Dilma, negativo antes e negativo depois. 2014, positivo antes e positivo depois. E agora, 2018, foi levemente negativa 6 meses antes e positiva depois. Não tem um padrão de comportamento. A verdade é que, na maioria das vezes, depois da eleição, todo mundo dá uma acalmada e fala, não foi tão ruim assim. E aí o mercado tende a andar. A gente vê a mesma coisa aqui. 3 meses, 6 meses e 12 meses antes da eleição. 12 meses, na média, dessas eleições deu positivo, só que 6 meses antes deu negativo e 3 meses antes deu positivo. Em todas as eleições, a média depois da eleição foi positiva. Para quem gosta, eu não consigo cravar que dessa vez a Bolsa vai andar depois da eleição, mas talvez esse seja o único padrão de comportamento que parece que existe. A gente aqui tenta fazer um pouco do mapa mental, que deveria ser o ideal para a gente escolher candidatos, né, e como as coisas deveriam se comportar. Até na XP a gente está fazendo um trabalho de ranquear um pouco também os institutos de pesquisa, tá? Porque a gente quer dar peso maior para aqueles que têm mais credibilidade. Então, olhar pesquisas eleitorais, as pessoas deveriam olhar o candidato, como ele pensa, os planos de governo e tudo mais, e olhar pelo menos 4 pilares, que é o que o Brasil precisa, né, de uma forma geral. Como articular e gerenciar melhor as políticas de distribuição de renda, sem ser populista, que é duro mesmo. A gente tem um histórico que vê que elas funcionam, é necessário, mas tem que ser achada a dose certa disso. Abertura econômica, para quem acha que o Brasil é aberto economicamente, não é. Articulação de reformas estruturais, aqui para mim está o grande calcanhar de Aquiles, a gente não consegue endereçar reformas de forma estrutural, para tirar a burocracia da frente, para fazer a coisa andar. Acho que todo mundo aqui queria, né, principalmente quem é empresário, óbvio, queria viver num Brasil que te dá pista, pelo menos, para você conseguir desenvolver o teu negócio. E que contribua no equilíbrio do orçamento, e aí estamos falando de teto de gastos e tudo mais, para manter a trajetória da dívida sustentável.
Acho que, minimamente, eu convido todos, inclusive a mim, né, a que a gente olhe para pelo menos isso, quando a gente estiver olhando para os candidatos.